Olá, pessoal. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a matrícula de ingressantes e alguns esclarecimentos sobre os documentos acadêmicos que a USP exige durante a matrícula. Em 2021, a USP vai oferecer 11.147 vagas nos cursos de graduação, sendo que 42 vagas serão destinadas para a seleção realizada pela FUVEST e 2.205 vagas oferecidas pelo SISU. Pela primeira vez, a Universidade de São Paulo vai reservar 50% das vagas oferecidas para candidatos egressos de escola pública. 8.242 vagas oferecidas via FUVEST, sendo que desse montante, 2.144 são destinadas para candidatos oriundos de escola pública e 1.153 são reservadas para candidatos que, além de serem oriundos de escola pública, também se autodeclararam como pretos, pardo ou indígena. 2.905 vagas serão destinadas à seleção do SISU, a seleção unificada, que é o processo de seleção do SISU. Também serão destinadas vagas para candidatos com ações afirmativas, só que como ainda não possuímos o edital, a gente não sabe exatamente quantas vagas serão destinadas a ações afirmativas. Vou falar um pouquinho para vocês sobre uma forma de ingresso, né? Competição USP do Conhecimento, carinhosamente chamada como CUCO. Ela faz parte do programa Vem para a USP, é uma parceria da USP com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A principal característica dessa competição é que são destinados aos alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio de escolas estaduais do estado de São Paulo. A competição ela possui duas provas, a primeira é online e a segunda é presencial. O conteúdo ele é baseado no currículo do ensino médio, que já foi definido, né, pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Esses participantes que obtiverem pontos, né, terão à disposição videoaulas de matemática ministrado por professores da USP, poderão receber certificados, poderão visitar laboratórios de pesquisa da universidade, entre outras ações aí que a própria escola entrando em contato com a USP pode acontecer. Para os alunos que estejam cursando o ensino médio, o terceiro ano do ensino médio, e que têm interesse em realizar o vestibular FUVEST, também serão isentados da taxa de inscrição. Quem tiver interesse nesse programa pode acessar o site do CUCO por vempracauSP.org.br. Aí vocês vão ter mais detalhes. Existe também uma nova competição que foi adotada pela Universidade de São Paulo esse ano de 2020, chamada Competição de Conhecimento, também carinhosamente apelidada como medalhista. É uma forma de ingresso também nos cursos de graduação destinada a estudantes classificados em Olimpíadas acadêmicas nacionais e internacionais. Essa seleção de sistema de pontuação obtida através com base na medalha que o aluno obteve na competição. As Olimpíadas aceitas e também a pontuação mínima são definidas pela unidade de ensino e pesquisa que são oferecidos os cursos, né, das vagas que foram destinadas para essa competição. Esse tipo de ingresso é exclusivo para alunos brasileiros, concluintes do ensino médio, e que tenham sido premiados no máximo há 2 anos, tá? E aí eles podem estar utilizando dessa forma de ingresso. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site da FUVEST. A FUVEST também é responsável pela validação das informações, classificação e convocação dos candidatos. A forma que foi implementada também e que todo mundo conhece, foi bem aceita pelos candidatos, é o SISU, Sistema de Seleção Unificada.
está com a gente desde 2006 e adota parcialmente, né, a nota do Enem. Os candidatos selecionados em primeira e segunda opção, eles terão a oportunidade de fazer a sua matrícula, eles precisam ficar muito atentos ao prazo, e se ele for selecionado para a primeira ou segunda opção, e importante, gente, independente dele ter efetuado a matrícula ou não, ele não vai poder manifestar interesse em participar da lista de espera, que é a próxima etapa do SISU. Então, essas opções podem também, inclusive, ser destinadas às políticas de ações afirmativas. Após a primeira matrícula efetuada na chamada regular, os alunos que ainda se interessarem podem aderir à lista de espera. Ele deve acessar o boletim do SISU e manifestar interesse dentro do prazo estipulado no cronograma elaborado pelo INEP, que é o responsável pelo SISU. Pode participar quem não foi selecionado em nenhuma das suas opções. E também só pode escolher uma das opções que ele definiu na sua inscrição. A lista de espera é importante e o aluno tem que acompanhar o cronograma das divulgações junto à instituição de ensino que ele escolher. O cronograma vigente até agora é esse, né, com essas datas, mas, como sempre, também dependendo do que acontecer no nosso país, em consequência da epidemia, pode sofrer alterações, mas o vigente até o presente data é esse aqui. Então, a gente pede para que os candidatos fiquem atentos para não perder prazos. O vestibular da FUVEST, ele é o mais conhecido, né? Serão oferecidos esse ano 8.242 vagas, sendo que 2.144 são reservadas para candidatos de escola pública e 1.153 reservados para alunos que, além de estudarem em escolas públicas, se autodeclarem como preto, pardo ou indígena. Esse é o cronograma até a presente data, né, estabelecido pela FUVEST. Eu coloquei umas datas importantes em vermelho. Isso não quer dizer que as outras também não devam ser observadas, mas é fundamental que o candidato cumpra com todas essas datas pré-determinadas aí pela FUVEST. Também é a mesma observação para que esse é o cronograma que está sendo respeitado, mas pode vir a ter alterações caso a situação do país aí seja diferente e tenha uma mudança aí. Primeira coisa a ser feita quando você vai prestar o vestibular da FUVEST é você verificar qual é a sua categoria. Nós temos duas: o vestibulando, aquele que finalizou o ensino médio, ou que possui aí ou o candidato que já possui um curso superior, e a gente tem a opção do treineiro, candidato que está no primeiro ou no segundo ano do ensino médio e quer prestar na condição de treineiro para avaliar os seus conhecimentos. É importante ressaltar que ele não concorre a nenhuma vaga e ele só pode prestar nos cursos de treinamento humanas biológicas e exatas. Depois disso, é importante que o candidato acesse o manual do candidato e confira todas as regras do vestibular. Uma outra decisão importante é verificar qual a modalidade da vaga que ele está concorrendo. E hoje a FUVEST ela oferece três modalidades: ampla concorrência, conhecida como AC, é para todo mundo e não exige nenhum pré-requisito. Aí nós temos ações afirmativas, a EP, que é para reservada para os alunos que, independentemente de renda, cursam todo o ensino médio em escola pública. E ação afirmativa PPI, que é destinado aos alunos que, independentemente de renda, tenham cursado o ensino médio integralmente em escola pública e que se autodeclaram como preto, pardo e indígena. Ora, esse é um momento bem importante, que é a hora de escolha do curso que o candidato pretende estudar. A USP oferece
106 carreiras e 183 cursos. Essa diferença aí acontece porque tem cursos que existe, que tem um único curso ou mais, né? Isso depende aí da carreira que você vai escolher. Um exemplo é a engenharia na escola politécnica, por exemplo, que oferece 12 cursos diferentes. Então, primeiro você localiza no manual as carreiras, depois o curso que deseja fazer. Se ele está numa carreira que oferece mais opções, isso significa que você terá que escolher, em ordem de preferência, até 4 opções. O candidato não pode indicar um curso que não esteja na mesma carreira, como, por exemplo, direito e medicina. Essas escolhas serão sempre dentro da mesma carreira oferecida pelo curso. Por isso é que vocês precisam olhar com carinho cada carreira e os cursos que ela apresenta. Tem uma exceção, se alguém escolher essa carreira, né? Que nesse caso essa regra não se aplica. A carreira 245 de música, ela realmente um único curso pode ser indicado. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o sistema Júpiter. Por que falar dele? Porque é o sistema que o ingressante vai ter contato até o final da graduação dele. Esse sistema abriga o sistema de graduação e, inicialmente, o primeiro contato é feito através da matrícula virtual, que acontece nesse sistema. É uma parceria que aconteceu entre a Pró-Reitoria de Graduação e a Superintendência de Tecnologia da Informação. Todo o processo dessa matrícula é realizado pela internet e em todas as etapas o aluno é o gerador da sua própria matrícula virtual e diretamente no computador. O sistema ele contempla todas as normatizações, a legislação, né, necessária para que o processo de matrícula aconteça. Por exemplo, ele vai te direcionar as vagas com ações afirmativas que tenham um procedimento diferente das vagas de ampla concorrência, né, que não possuem essas ações afirmativas. A documentação para estrangeiro também, e o sistema já contempla todo esse fluxo aí para acontecer a matrícula. Através de termos que a gente conseguiu inserir, como li, concordo, declaro, por exemplo, o formulário do PPI, né, um comprovante de escolaridade para quem vai utilizar aí o comprovante do Enem, quem seja. O aluno, através de um clique, já está aí tendo ciência e concordando com os termos dessa matrícula. A matrícula virtual, ela é necessário que todos os documentos devem ser providenciados no formato eletrônico. Essa etapa ela é feita, como eu disse anteriormente, pode ser acessada no site da USP, mas vai ser direcionado para o sistema Júpiter, que é o que está abrigando essa matrícula hoje. O candidato que já é ingressante, né, vai preencher os formulários eletrônicos de matrícula e enviar os documentos no formato eletrônico. Cada grupo de documento deve apresentar apenas um arquivo e eu vou falar mais para frente cada um desses grupos, quais são. Essa matrícula tem duas etapas, uma é a virtual e a outra é presencial, ambas obrigatórias em momentos distintos e são eliminatórias também, caso alguma delas deixe de ser realizada. No momento da presencial, o candidato deverá seguir as instruções recebidas por e-mail, como dia, horário e local. A etapa virtual ela é confirmada, a etapa da matrícula virtual só será confirmada após a validação dos documentos pela Central Unificada de Matrículas da Pró-Reitoria de Graduação. Foi uma central unificada que foi a primeira vez constituída esse ano, em 2020, e ela é responsável por toda a análise e recebimento e todos os processos que incluem a matrícula dos ingressantes. Se algum ingressante não realizar a matrícula, ele perde a vaga, e é por isso que a gente pede que esse calendário de matrículas sejam bem observado pelos ingressantes.
Existe uma lista de espera, que é constituída pelos candidatos que cumpriram satisfatoriamente todas as exigências do concurso vestibular e do processo seletivo do SISU, e que não foram convocados nas chamadas regulares. Então, se houver interesse, eles podem manifestar interesse para compor essa lista. Aprovar, são candidatos e a modalidade de concorrência e, e que não estejam matriculados em nenhum curso ou tenham sido convocados para nenhuma matrícula, como eu disse anteriormente. Haverá uma lista de espera para cada modalidade. Os candidatos relacionados na lista, eles devem manifestar interesse acessando o site da FUVEST para os candidatos que optaram pela forma de ingresso pela FUVEST, e os candidatos do SISU deverão manifestar o interesse em participar da lista duas vezes. Uma é no site do SISU e a outra é no site da USP. Por isso que a gente pede que vocês olhem tanto o cronograma do INEP quanto o da Universidade de São Paulo. Quando o candidato manifesta interesse, ele pode optar apenas por uma opção dentre os cursos que ele indicou no ato da inscrição. O candidato não pode manifestar interesse na vaga se ele for convocado para alguma matrícula. Na etapa presencial de matrícula, ela é realizada no campus da USP, da capital e nos campi do interior. Os horários e endereços das unidades devem ser consultados no e-mail que será encaminhado aos ingressantes. Só o ingressante poderá realizar a matrícula, já que há identificação fotográfica no momento da matrícula, além da conferência física da documentação. Se por algum motivo o ingressante não puder comparecer, ele pode ser representado por um procurador devidamente constituído. Lembrando que apenas para os candidatos que forem menor de 18 anos poderão ser representados por seus pais e outro comprovante legal, independentemente da apresentação do instrumento de procuração. Os originais ou cópia autenticada e também uma cópia dos documentos apresentados na etapa virtual deverão ser apresentados nessa etapa presencial de matrícula. Eu vou falar um pouquinho para vocês o que é a Central Unificada de Matrículas, como funciona e o que ela leva em consideração em relação à documentação de matrícula. A documentação do grupo de acadêmico exigido é o histórico escolar, certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente ou diploma de curso superior devidamente registrado. Em situações excepcionais e devidamente justificadas e comprovadas pelo interessado, a matrícula vai poder ser aceita em cursos da universidade com postergação da apresentação do certificado de conclusão e do histórico escolar. Nós temos uma resolução que regimenta todo esse processo. A apresentação do certificado e do histórico escolar poderá ser postergado, né, nos casos em que o interessado apresente, por ocasião da matrícula, uma declaração de conclusão de curso, expedida em papel timbrado e assinada pelo diretor ou um responsável na instituição de ensino que ele cursou o ensino médio, contendo as seguintes informações. É fundamental que tenha o ano de conclusão do ensino médio na instituição de ensino, uma previsão da data máxima ou prazo de emissão do documento original. A matrícula dos candidatos convocados que tiverem concorrido às vagas decorrentes de políticas específicas de ações afirmativas dependerá, além dos requisitos já mencionados, né? Também tem que ter a comprovação de ter cursado integralmente o ensino médio em escola pública. Nesse documento ou em um outro que a instituição achar necessário, tem que estar relacionado o ano e o local onde ele cursou todo o ensino médio. Essa seria o modelo da declaração.
Primeiro, ela diz o candidato, o ingressante, cursou e o que ano que ele, no ensino médio, e o prazo de expedição desse histórico escolar. E declara também quais foram os anos que ele cursou o primeiro e o segundo ano do ensino médio. É em papel tibrado e deve ser assinado pelo representante ou diretor da instituição de ensino. A gente tem um outro grupo de documentos que a gente identifica como identificação do ingressante. Ele é composto pelo RG. Todos esses documentos aqui relacionados são aceitos como documentos de identidade oficial. O ingressante deve realizar o upload da foto, tem que ser uma foto 3x4 recente, e além dos documentos, né, citados anteriormente, para as vagas com ações afirmativas, e nesse caso aqui eu estou falando da vaga com ação afirmativa de escola pública, o AEP, o candidato tem que comprovar a realização integral do ensino médio em escola de ensino de rede pública do Brasil. Neste caso, não poderão se beneficiar dessas vagas, tá? Os bolsistas de escolas particulares, pertencentes a fundações privadas, ainda que gratuitas, tá? A gente tem várias perguntas e questionamentos em relação a alunos que possuem 100% de bolsa nessas escolas particulares que gostariam de usufruir dessas vagas. Só que a Universidade de São Paulo entende que essas vagas não são destinadas a esse público. Candidatos que cursaram ensino médio em escola pública no exterior, parcial ou integralmente. E os candidatos que cursaram ensino médio em instituição de natureza híbrida, administrada por convênio ou ajuste equivalente em ações civis em outras entidades civis. A gente está falando também aí do caso dos colégios militares mantidos pelo Exército, Força Aérea Brasileira e Marinha. Eles são considerados da rede pública. Abaixo a gente coloca alguns do Exército, da Força Aérea e da Marinha, e alguns colégios da Polícia Militar, que a gente também conhece e aceita. Lembrando que, se vocês quiserem mais detalhes, nós temos um documento no site da Pró-Reitoria de Graduação, que estão relacionados todos os colégios militares que a gente aceita. E também informar que essas relações, todas essas indicações de colégios, tanto marinha, exército, aeronáutica ou militar, eles são alterados à medida que a central toma conhecimento de outros colégios, né? E aí a gente pode ir aumentando essa relação, tá? Existe também as vagas destinadas a ações afirmativas, que a gente chama de PPI, que são os autodeclarados verdes pardos de indígenas. Além dos documentos acadêmicos de identificação, tem que ter a comprovação do ensino médio, né, integral em escolas da rede pública do Brasil, e mais o diferencial de declarar a pertencente ao grupo PPI. Se eventualmente o candidato for se autodeclarar indígena, ele precisa, além de todos esses documentos, realizar um upload do Registro Administrativo de Nascimento Indígena, o RANI, que todo mundo conhece, e que outras universidades também solicitam como documento para comprovação da situação de indígena, ou uma ciência de nascimento indígena. Em relação aos documentos, a gente achou interessante ressaltar os estrangeiros, porque existe uma dúvida, né? Dúvidas em relação a essa documentação. Então, eles apresentam o documento Identidade Oficial, o Registro Nacional Migratório, o RNM, que é o antigo RNE, o certificado de conclusão, histórico escolar ou um diploma que ele tenha de curso superior, caso ele tenha. Importante ressaltar nessa documentação
é que esses documentos, se eles forem apresentados em língua estrangeira, eles deverão ser acompanhados por uma respectiva tradução oficial, que é a tradução juramentada, e possuir o reconhecimento de equivalência de estudos pela Secretaria de Educação. Existe um outro caso que ele também precisa ser visado pela autoridade consular brasileira no país de origem. Mas existem duas exceções. Se o país de origem participar da Convenção da Apostila de Haia, ele está dispensado, bem como se tiver um acordo internacional firmado entre o país de origem e o Brasil. Vou apresentar a seguir formulários que o próprio sistema apresenta e como que o aluno deve proceder. Um deles é cor e raça. Esse formulário é apresentado para todos os ingressantes durante a matrícula e ele só escolhe qual se autodeclara dentro das 5 opções de raça e cor indicado pelo IBGE. Para as ações afirmativas, o candidato também precisa se autodeclarar a cor e raça, né? Que é esse li e concordo abaixo aqui apresentado. Também tem uma declaração que ela pode ser apresentada para os alunos que participaram do Enem e do Enseja. Além da declaração que ele vai realizar o upload, ele precisa se declarar dizendo que ele está ciente que ele nunca cursou escolas da rede privada de ensino, tá? Porque caso isso aconteça, ele não teria direito a essa vaga. Falar um pouquinho para vocês sobre cancelamento da matrícula. O aluno pode pedir a desistência da matrícula e, para isso, o ingressante deve acessar um link de cancelamento que é disponibilizado no e-mail de matrícula virtual deferida, encaminhada pela USP. Assim que ele receber esse e-mail dizendo que a matrícula dele virtual foi deferida, ele tem lá um lugar, que é um link, que também ele vai poder acessar caso ele queira cancelar sua matrícula. O desrespeito às normas que regem tanto quanto o vestibular ou o processo seletivo do SISU, e a desobediência às instruções e exigências registradas no manual do candidato no edital, além de sanções, né, legais cabíveis, resultarão na desclassificação do candidato e, portanto, da eliminação do concurso vestibular ou do SISU, caso seja a sua forma de ingresso escolhida. Tem uns avisos que a gente gosta de esclarecer, porque acontecem muitas dúvidas durante a matrícula. Em relação a denúncias PPI, a gente recebe notificações que podem estar acompanhadas de um boletim ou de fatos que comprovem a situação ou elementos mínimos de materialidade que indiquem a prática de fraude. A Procuradoria-Geral da USP, ela alega que qualquer alegação desprovida de elementos comprobatórios, eles não são suficientes para instauração de averiguação preliminar, que é a sindicância, ou o processo administrativo de validação, que é o PAD. O que quer dizer isso? A Universidade de São Paulo, ela aceita denúncias em relação a fraudes, né, de autodeclarações do grupo PPI, mas é essencial que existam elementos mínimos de materialidade. Se não existirem, a universidade não tem como fazer a investigação. Após constatados os devidos fatos, de responsabilidade da Pró-Reitoria de Graduação, criar comissões sindicantes que apuram essas falsidades, eventuais falsidades, na autodeclaração do grupo PPI por candidatos que estejam aí no processo de seleção de matrícula para curso de graduação da USP. Informar também para vocês que durante todo o processo de matrícula nós teremos um serviço
de atendimento de dúvidas, conhecido como suporte de graduação. Ele pode ser contatado através desses telefones, né? Vai cair numa central e vai orientar e tentar minimizar as dúvidas que ocorrem durante a matrícula. Ele também pode ser contatado através de um e-mail, suportegrade@usp.br, e o horário de atendimento vai ser de segunda a sexta, das 8 às 18, e excepcionalmente nos dias 20 e 21, nós vamos trabalhar no sábado e domingo, mas também das 8 às 18. A divisão de assistência aos sistemas da Pró-Reitoria de Graduação agradece, e eu espero que a nossa apresentação ajude vocês e que também estaremos aí respondendo dúvidas agora, ao vivo, tentando ajudá-los caso nós, né, durante essa apresentação, tenham ficado algum tipo de dúvida. Obrigada. Oi, pessoal. Eu vou responder alguns questionamentos que enviaram aqui para a gente. Preciso cancelar a matrícula em outra universidade pública para prestar o vestibular? Inicialmente, não. A matrícula da USP, ela não tem ligação com nenhuma outra, mas é interessante que, posteriormente, o candidato, o ingressante, providencie esse cancelamento. Posso concorrer pela FUVEST e pelo SISU? Sim, podem. Só que é interessante que o ingressante dê uma olhada na tabela de vagas e primeiro veja se o curso vai ser oferecido pelas duas formas de ingresso e verificar também o número de vagas para cada uma delas. Eu fiz o ensino médio na França, meu histórico escolar está em francês e inglês. Será aceito mesmo assim? É aceito, mas é necessário, conforme na apresentação que eu fiz anteriormente, que tenha a tradução juramentada, que tenha o reconhecimento da delegacia de ensino, e que se o país de origem, a França, eu acho que ela faz parte da Convenção de Haia, ela está dispensada do terceiro passo, que é a autorização consular no país de origem. Como fico sabendo se o curso que quero utiliza FUVEST ou SISU? No manual e no edital, a gente tem uma parte dos anexos que chama a tabela de vagas, e lá tem todos os cursos que serão pelo ingresso FUVEST e outros pelo SISU. Sendo assim, você consulta, verifica qual você tem a vontade de prestar e verifica qual é a disponibilidade na forma de ingresso. Eu posso utilizar Olimpíadas de Conhecimento para entrar na medicina? Primeiro, desculpa, gente, eu vou fazer essa assim. A procuração na etapa presencial precisa de autenticação? A etapa presencial, a gente pede uma procuração simples, isso quer dizer que não é necessário a autenticação do cartório, ou seja, o reconhecimento no cartório. Lembrando que tem que mandar os documentos do candidato, do ingressante, e também do procurador, né, legalmente constituído. Aqui a pergunta, pessoal, que eu ia responder. Eu posso utilizar as Olimpíadas de Conhecimento para entrar em medicina? É uma forma de ingresso, mas antes a gente precisa verificar se esse curso vai utilizar vagas para esse tipo de ingresso. Não foram todos os cursos da universidade que aderiram a essa forma de ingresso. Se tiver, pode sim, é só dar uma olhadinha no edital. Eu acho que é só isso, pessoal. Obrigada e até mais.